seja muito bem-vindo, sócio, seja muito bem-vinda, sócia, ao quarto episódio da nossa maratona 20 por 20 sobre fundos imobiliários. Aqui nós discutiremos vários temas sobre os fundos imobiliários. E por que eu considero este o melhor investimento para que você tenha na sua carteira previdenciária. Ou seja, você ter uma renda extra, você ter um complemento para a sua aposentadoria e como chegar a viver de renda, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Francis Sabino, eu sou investidor e entusiasta dos fundos imobiliários. E eu quero provar para você que uma pessoa comum, que não é da área de finanças, consegue sim e pode ser um investidor e ser um investidor de sucesso com um bom resultado. E o tema de hoje é: quanto rende um fundo imobiliário? Interessante o tema, né? Inclusive, esse tema surgiu ontem, na nossa live de ontem, que nós estávamos fazendo uma discussão na hora do bate-papo das perguntas, né? Aí alguns que estavam participando falaram: ontem foi o dia de recebimento, de fundo, dos rendimentos do fundo, né? Alguns fundos pagaram ontem dia 16. Aliás, hoje, dia 16, ontem foi dia 15. E geralmente, perto do dia 15 é o dia, para quem investe em fundo imobiliário, é um dia feliz, é um dia muito comemorado, porque é o dia que cai na conta os rendimentos dos aluguéis dos fundos imobiliários, né? Então, surgiu a ideia de falar assim: mas quanto rende um fundo imobiliário, né? Surgiu uma pergunta, algumas pessoas perguntaram, a nossa live já estava muito estendida ontem, e o tempo, então vamos conversar hoje sobre esse tema. Você que investe ou pretende investir no fundo imobiliário, você sabe quanto rende? Né? Ontem nós falamos um pouquinho da comparação entre poupança, comparação entre o CDB, o CDI, né? Alguns tipos de investimento com os fundos imobiliários. Mas nós agora, assim, quanto rende para você em termos de porcentagem e de dinheiro na sua conta? É isso que importa, tá certo? Então vamos começar a falar sobre esse assunto, muito interessante. E depois, como sempre, no final, nós vamos abrir para algumas perguntas e respostas. Tá certo? Muito boa noite a todos, então, aí. Vamos lá. Boa noite, Cristiano. Antes, eu quero rapidamente pedir para vocês uma colaboração no nosso canal do YouTube. Você que curte esse assunto, que quer mais conteúdo a respeito disso, se inscreva no nosso canal para você estar sempre recebendo os conteúdos exclusivos da gente. Clica no sininho, seja notificado. Isso ajuda muito a gente a divulgar essa educação financeira para muita gente, né? Então, você que curte, ajuda a gente aí nessa divulgação, tá certo? E eu vou deixar para inscrição para vocês também um link para inscrição das nossas atividades. Tá? Se você puder fazer essa inscrição também, você vai receber e-mails com toda a nossa programação de lives, e-mails com as nossas horários, quando não tiver uma live, quando tiver, se nós formos fazer no final de semana também, podemos fazer algumas lives, tá bom? Então eu vou passar para vocês essa programação aí pelo e-mail, tá bom? Quem quiser curtir a gente no Facebook, nós temos lá Francis Sabino Invista em Renda. Então você vai entrar em Francis Sabino Invista em Renda, tá? E vai entrar no Facebook. E no YouTube também, Francis Sabino Invista em Renda. E no Instagram é invista_em_renda. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. O FII, ele é uma ótima opção de investimento em renda variável, né? Porque o que nós temos que entender, o que é renda variável, certo? A renda variável varia tanto para cima quanto para baixo. E a renda fixa não muda. Se você investe em renda fixa, a renda fixa não muda. Então, mas a possibilidade de ganho com a renda variável é maior, desde que você saiba o que você está fazendo e investindo em bons ativos.
Tá certo? Mas por que o FII, né? Quando eu digo FII, gente, sempre explicando para vocês, é o apelido carinhoso dos fundos imobiliários, né? Então, o fundo imobiliário é chamado também de FII, tá bom? Então, quando eu falo para você assim, o fundo imobiliário é uma excelente forma de investimento. Para sua carteira previdenciária, para você depois não depender tanto do INSS. Você sabe o que significa INSS? Já falei numa outra live, mas eu vou repetir para você. Significa, isso não será suficiente. Então, você tem que fazer o quê? Por meios próprios, fazer a sua carteira previdenciária. Então, quando eu estou falando em investir no fundo imobiliário, eu estou falando em você investir para o longo prazo. Eu estou falando para você investir para o longuíssimo prazo. Tá? Para você ter depois na previdência sua, uma carteira previdenciária que vai te dar retorno e vai pagar suas contas. Tá certo? Mas para entrar na renda variável, né? Existe um certo medo, um certo tabu, um certo falando, olha, isso é loteria, isso é perigoso, é arriscado. Será que é arriscado mesmo? Né? Será que é arriscado mesmo dessa forma? Então vamos lá. O fundo imobiliário, para você ter uma ideia, ele é menos volátil do que outros investimentos, como as ações, por exemplo. Tá certo? O fundo imobiliário, o que é volátil? Volátil é que varia menos, tem menos variação de preço. Quando você tem, por exemplo, uma ação que hoje ela pode estar custando R$100, uma cota, amanhã ela pode estar custando 110. Essa diferença do fundo imobiliário é muito pequena. Na ação, essa volatilidade, essa quantidade de preço, né, que pode tanto ir para cima ou para baixo, é muito maior. Então, assusta muitas pessoas. E no fundo imobiliário, ele é mais tranquilo. Ele não tem tanta variação. A variação existe, mas não é tão grande assim. Então, ele é muito mais estável. Varia, mas não tanto. Tá certo? E tem o lastro imobiliário, né? O que é lastro imobiliário? Ou seja, você está comprando um pedaço de um imóvel. Imóveis de excelente qualidade, imóveis bem localizados, né? Por exemplo, você comprar um pedaço de um prédio da Avenida Paulista, como eu sempre digo, né? Como os nossos amigos aí de São Paulo sabem dizer para a gente que isso você pode comprar um shopping, por exemplo, certo? E esse shopping, você vai ter os rendimentos desse shopping. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente. Então, eu só quero que você dê um like, um ok aí para mim. Tá tudo bem, gente? Tá tudo... Deu uma travadinha aqui na minha internet. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Então, o que acontece? Os rendimentos dos fundos imobiliários, eles são vindos de um imóvel físico. Então, você tem um lastro físico. Você não está comprando um pedaço virtual de papel. Você está comprando um pedaço de um shopping. Para quem é de Campinas, conhece o Parque Dom Pedro Shopping? O Parque Dom Pedro Shopping ele é um fundo imobiliário. Você pode comprar um pedacinho dele e participar dos rendimentos que ele possui, né? Tá certo? Então, vamos lá. Os rendimentos acabaram de sair, né? Então, os rendimentos dos fundos imobiliários, como eu disse, eles são apurados, os rendimentos, tudo que gera lá no shopping, ou num prédio comercial, ou num galpão logístico, né, que você pode comprar de um fundo imobiliário, eles são apurados no mês passado. Então, vamos imaginar, em março, houve essa apuração, né, a apuração do lucro do fundo, e depois que apurou isso aí, eles vão ser distribuídos para os cotistas em abril. Quando que, mais ou menos, as cotas geram esse rendimento? Mais ou menos lá pelo dia 15. Então, no último dia útil do mês, tá? No último dia útil do mês, lá pelo dia 30, eu não sei se dia 30, 31, acho que foi dia 31, né, de março, houve a apuração desse lucro e eles divulgam, olha, dia 15 eu vou pagar esses rendimentos para vocês, tá certo? Dia 15 eu vou pagar, é mais ou menos isso. São todos assim? Todos os fundos são
pagam perto do dia 15? Não, alguns fundos pagam um pouco antes, lá pelo dia 8, 9, outros pagam lá pelo dia 20, 25, mas a grande maioria paga perto do dia 15, tá bom? Mais ou menos do mês, tá certo? E esses rendimentos servem para duas coisas, para você reinvestir em mais cotas que o mês que vem vai te dar mais dinheiro, ou para você usar para o seu benefício próprio, como um complemento. Se você já está com uma quantidade boa, um patrimônio bom, investido nos fundos imobiliários, você vai usar isso para complementar a sua renda, para complementar o seu orçamento, tá certo? Você você pode fazer essas duas opções, tá bom? Então, como eu disse, ontem, né, foi um dia que é um bom dia, né? Eu lembro muito bem que quando a gente tem o final do ano, né, quando eu era criança, nós saímos por aí para pedir o bom ano, né, que dava aquele dinheirinho, que a gente comprava doce depois, tudo, era uma data muito comemorada, uma data muito esperada. E para o investidor de fundos imobiliários, tem bom ano todos os meses, né? Quem investe em fundos imobiliários, mais ou menos lá pelo dia 15, tem como se fosse o bom ano nosso. Chega lá e é depositado na conta do cotista o rendimento dos aluguéis, proporcional, é claro, àquilo que você investe. Tá certo? E é dinheiro na conta, gente. Não é uma porcentagem de um CDI, não é nada, não. É realmente dinheiro na conta derivado do lucro dos imóveis que você participou, dos imóveis que você faz parte. Tá certo? E como é que você faz parte de um fundo desse? Comprando cotas, comprando participações, e é na Bolsa de Valores que você faz isso. Tá bom? Muito bem. Então, agora, então, como eu disse, quando o dinheiro cai na sua conta, você tem duas opções. Ou você usa esse dinheiro em benefício seu, para você fazer o que você quiser com ele, né? Para complementar a sua renda, se você já está aposentado, ou para gastar, ou para viajar, ou para fazer o que você quiser, tá bom? Ou quando você está, que eu chamo, né? Eu chamo não, que nós chamamos as pessoas que investem, que têm essa a parte de educação financeira, nós falamos que nós estamos na fase de acumulação, que é acumular patrimônio. Quanto mais patrimônio você acumula, mais benefício você vai ter no longo prazo e no futuro. Então, quando estamos na fase de acumulação, nós vamos pegando todos os rendimentos que nós temos, somamos com o aporte mensal, ou seja, aquele investimento que nós temos que colocar religiosamente, né? Na disciplina de todos os meses lá, colocar, mesmo que seja um pouquinho. Eu estava conversando agora com um aluno meu de fundos imobiliários, ele estava falando comigo assim, mas professor, quanto que eu invisto? Eu quero investir pouquinho, eu não tenho como colocar muito dinheiro, né, no fundo imobiliário. Eu falei, mas você quer colocar quanto? Eu falei, eu quero colocar R$100. Eu falei assim, não tem problema, o importante é começar. Porque esses R$100 amanhã já vai ter o rendimento dele o mês que vem, já vão R$100 e mais alguma coisa. Aí o mês que vem você coloca mais 100, já são 200 e mais os rendimentos. E assim por diante. E aí você começa a fazer o que eu chamo de bola de neve. A bola de neve começa pequenininha, mas quando ela chega lá embaixo, ela está grandona. Então, pensando no longo prazo, começar com R$100 não tem problema nenhum. E, na verdade, a maioria das pessoas começa assim. Começa devagarzinho e começa investindo aos poucos. E é até bom. Né? Então, quando você tem o rendimento seu lá no dia 15, mais ou menos, você vai ter duas possibilidades. Então, a possibilidade de usar e a possibilidade de reinvestir, né? Essa é na fase de acumulação, você vai reinvestir o rendimento que você obteve com mais o aporte que você vai fazer. Né? Essa possibilidade de reinvestir isso é o efeito, né, que nós chamamos dos juros compostos, né? Os que você recebe, entre aspas, de juros, porque não é juros isso, ele é um rendimento de uma aplicação, não é. Na verdade, você está recebendo aluguel, uma porcentagem do aluguel do imóvel que você participa pelas cotas, tá certo? Então, você tem essas duas possibilidades. Você vai usar, você vai reinvestir. Eu sugiro que se você estiver na fase de acumulação, reinvista tudo, tá certo? Então, e é uma sensação muito boa, tá? Quando você recebe os rendimentos dos fundos imobiliários, essa sensação de quando você tem o dinheiro na conta ali, é muito bom, né? Quem investe em fundo imobiliário sabe do que eu estou falando. E as pessoas que eu costumo a conversar, que são nunca ouviram falar do fundo imobiliário, e quando começam a investir,
né? E eles sempre falam a seguinte frase para mim, eu repito isso sempre. Professor, por que eu não comecei antes? Então, gente, só tem dois tipos de pessoa que não investe em fundo imobiliário. A que não conhece e a que conhece. A que não conhece pode até não entender do processo, pode até ter medo de investir, pode até dar bola para essas crenças que falam, né? Que fundo imobiliário é pirâmide, que fundo imobiliário não é seguro, e pode não investir por causa disso. Agora, quem conhece, eu não tem volta. É um processo que realmente não tem volta e ele é muito vantajoso e as pessoas realmente não deixam de investir e vicia. Vicia mesmo, porque todo mês pinga o dinheirinho na conta lá. Tá certo? E no começo é bom realmente começar com pouco. Né? Como eu disse para vocês, começar com pouco dinheiro é muito bom. Por quê? Você vai sentindo, você vai estreando na Bolsa de Valores. Né? E nós temos que olhar a porcentagem que você ganha. Porque assim, se você começa com pouco, concorda comigo que é natural que o retorno seja pouco também? Né? Não vai querer investir R$100 e querer ganhar 200 de retorno. E isso nem a agiota ganha. Não é verdade? Isso nem a agiota vai ganhar. Então, quando você coloca R$100, vai ser proporcional aos R$100 que você vai ganhar. Então, você coloca 1.000, vai ser proporcional a 1.000. A 10.000 a 10.000, a 100.000 a 100.000, a 1 milhão a 1 milhão. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não tem mágica, é que não tem milagre. Existe estratégia, existe um jeito certo de se fazer, mas pensando no longo prazo. Então, assim, às vezes você investe uma cota que custe R$100, ela vai te dar o quê? Às vezes alguns centavos de rendimento no mês que vem. Tá bom? Mas são centavos. Agora, se você olhar o valor nominal, o que é valor nominal? O valor que realmente cai na sua conta, você pode até falar assim, pô, mas é tão pouco, né? Mas compara com outras aplicações. Compara se você tivesse colocado esses mesmos R$100 na poupança. Quanto viria? Compara se você tivesse colocado no CDI. Quanto viria? Ou no CDB, né? Quanto viria para você? Com certeza, vem mais. Então, nós não podemos ver a quantidade de dinheiro que existe, o que vem de retorno. Nós temos que ver a porcentagem. Quando nós vemos a porcentagem, aí fica muito mais fácil o poder de comparação e o poder de avaliação dos investimentos. Tá? Então, o que importa realmente é olhar a porcentagem de quanto está vindo esse fundo. Tá bom? Então, nós estamos recebendo, então, gente, eu repito, uma parcela todos os aluguéis dos imóveis que você faz parte. Então, repetindo, já estou vendo perguntas aqui no YouTube falando o seguinte, mas quanto, onde que são, que imóveis que existem, né? Quais são esses imóveis que existem? Então, você pode comprar fundos imobiliários de shopping, por exemplo, eu já falei aqui, o Parque Dom Pedro Shopping é um shopping, né, que você pode participar, você pode comprar prédios de lajes comerciais da Avenida Paulista, por exemplo, da Faria Lima, você pode comprar galpões logísticos que são alugados para Volkswagen, para Magazine Luiza, entre outros galpões de estoque. Tá? Você pode comprar hospitais, prédios de hospitais. Em São Paulo nós temos o Hospital da Criança, que é um fundo imobiliário. Em São Paulo também nós temos o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, também é um fundo imobiliário. Você pode comprar agências bancárias, tem alguns fundos, por exemplo, como as agências do Banco do Brasil, você pode comprar agências bancárias do Santander, você também pode ter esses fundos. Então, uma infinidade de fundos que são muito bons, tá certo? Então, é uma porcentagem do aluguel que você tem. Agora, ontem, então, como eu disse a você, tivemos a distribuição desses rendimentos, né? Nós tivemos a distribuição desses rendimentos. E quanto que foi esses rendimentos, né? Alguns alunos até estavam falando para mim assim, professor, nós recebemos os fundos aqui, ó, hoje teve extrato. Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos lá. Ontem nós tivemos a distribuição, por exemplo, do BBPO11, tá? Esse é um exemplo. Gente, ó, isso aqui não é recomendação de compra,
tá? Já vou deixar bem claro para vocês que não é para vocês irem comprando. Antes de comprar um fundo imobiliário, vocês têm que estudar muito e ver se ele cabe no seu perfil. Tem que ler os relatórios gerenciais, tem todo um processo aí de estudo para que você chegue à conclusão de investir ou não no fundo imobiliário, tá? Lembrando que também o fundo imobiliário não é a oitava maravilha do mundo. Ele tem os seus riscos, como todo investimento tem, tá? Então, friso isso, porque às vezes pode falar, não, porque ele falou na live lá que o BBPO é bom, tá? Não é bem assim. Ele é bom, mas ele tem os seus riscos e é bom entender. Então, antes de comprar, tem que estudar muito. Então, eu vou usar apenas como exemplo didático para vocês, tá certo? Então, ontem, dia 15, nós tivemos a distribuição de rendimentos do BBPO11. Vai se acostumando com essas letrinhas, tá? Elas são os tickers dos fundos. Esse BBPO, o que ele é? Ele é um fundo imobiliário de agências bancárias do Banco do Brasil, distribuídas pelo Brasil inteiro. São várias e várias agências, prédios, que o fundo imobiliário comprou e aluga para o Banco do Brasil. E o fundo imobiliário, quem compra uma cota, compra uma participação nesse fundo. Então vamos lá. Quanto custa uma cota do fundo BBPO11? Custa hoje, né? Eu tirei hoje, isso varia dia a dia, hora a hora, na verdade. Mas quando eu tirei esse relatório aqui para vocês, para fazer essa live, estava custando R$ 140,50 uma cotinha. Tá? Então, uma cotinha do fundo BBPO11 custa R$ 140,50. Certo? Veja bem, por R$ 140 você vai participar de um empreendimento desse padrão, hein? Muito bem, quanto está rendendo uma cota dessa em termos nominais? Então, quanto de dinheiro cai na sua conta? Se você comprar hoje, o mês que vem, quanto vai cair na sua conta? R$ 1,06. Ah, professor, mas isso é muito pouco. Poxa, mas eu vou gastar R$ 140 e vai cair R$ 1,06, é muito pouco. Não, em termos de lucratividade, não é pouco, não. Se você pensar em uma cota e por você investir R$ 140, não é não. Pode parecer nominalmente. Se você falar assim, R$ 1 é pouco, mas você investiu R$ 140. Mas quanto isso é em porcentagem? Lembra que eu falei da porcentagem? Em porcentagem, isso significa 0,76%. Livre de imposto de renda, porque ontem foi o tema da nossa live, né? Nós falamos ontem que todos os fundos, os rendimentos dos fundos imobiliários, ele é isento de imposto de renda. Veja bem, então você está tendo 0,76% de rendimento no mês. Isento de imposto de renda é muito. Não é pouco, não, é muito. Lembrando da aula de ontem também, quanto está rendendo o CDB? 0,3%. Quanto está rendendo a poupança? 0,25. Então, 0,76 é mais do que o dobro. Então, é muito. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma outra analogia aqui. Tá, você investiu R$ 140 e teve R$ 1,06 de retorno. Muito bem. Agora, se você tivesse 10 cotas, tá? E você investiu 10 cotas, quanto seria? Você ganharia R$10. Tá? Você ganharia R$10 no preço que você está pagando. Agora, se você tivesse investido 100 cotas, você ganharia quanto? R$106. E assim por diante. Tá? Se você tivesse 1.000 cotas, né, você ganharia R$1.000. Tá certo? Então, o que acontece? Isso é proporcional ao que você investe. Tá bom? Então, vamos lá. Então, agora, essas são as agências do Banco do Brasil, tá? Que você pode comprar pelo BBPO11. Então, aí você vai ter esse rendimento. Todos rendem assim, professor? Não. Existem variações de rendimentos de fundo para fundo. Tem fundo que vai investir, que você vai investir que vai dar um pouquinho menos, outros vão dar um pouquinho mais. Isso vai variar do fundo para fundo. Vamos dar um outro exemplo para você? O HGRU11, o HGRU11, ele é um fundo, tá, de varejo. É um fundo que vai investir em lojas, em grandes centros comerciais, né? E o que acontece com esse fundo? Então, por exemplo, uma grande loja, uma loja de calçados,
ou uma loja de eletrodomésticos que quer se instalar numa grande cidade, ela vai procurar por esses imóveis. Esse fundo compra imóveis destinados a esses grandes varejistas, essas grandes corporações que precisam de um imóvel bem localizado nos centros comerciais de grandes cidades. Então, ele chama... Então, hoje, eu tirei essa relação aqui e estava valendo no momento R$113. E quanto que ele vai te pagar por mês? Uma cota vai te dar quanto por mês? 68 centavos. 68 centavos é pouco ou é muito? Então vamos ver em porcentagem? Dá 0,6% ao mês. Se mantiver isso, né, fixo, dá 0,6% ao mês. É pouco ou é muito? É muito. Comparado com outros investimentos livres de imposto de renda, é muito, né? Vamos fazer aquela mesma continha. 10 cotas, quanto seriam? 6,80. Quanto seriam 100 cotas? 68. Quanto seriam 1.000 cotas? 680. Né? E quanto seriam 10 mil cotas? Seriam 6.800. Então, quer dizer, isso você vai fazer, você vai construindo o seu patrimônio de acordo com os seus... E você vai tendo um benefício, vai tendo um retorno dos rendimentos desse patrimônio que você vai construindo, tá certo? Vamos fazer agora uma outra categoria. Eu escolhi agora aqui o GGRC11, também pagou ontem os seus dividendos, pagou ontem os seus rendimentos, melhor dizendo. O GGRC11, ele é um fundo de logística. O que é isso? Ele compra grandes galpões, né? A Sadia, por exemplo, ela precisa de um grande compra e aluga para essas empresas. A Magazine Luiza também precisa a Casas Bahia precisa de centro de distribuição. E o que acontece? Vai alugar para esses inquilinos, grandes inquilinos. E quanto está valendo hoje? Está valendo hoje a cota do GGRC11? R$121. Está valendo R$121 a cota, né? E quanto pagou ontem, né? Quanto pagou ontem o GGRC? 76 centavos por cota. É pouco ou é muito? É muito. Está pagando 0,62% livre de imposto de renda. Tá? Não tem rendimento hoje de renda fixa que bata isso. Hoje não tem rendimento de renda fixa que fique melhor do que esses rendimentos que eu estou passando para você. É simplesmente comparação. Chega lá, ou é só você ver no Google aí quanto está rendendo a renda fixa hoje. Tá certo? Muito bem. Esse é um fundo logístico, então. E eu vou passar para você agora aqui um fundo de papel. Você sabia que você pode investir em fundo de papel? Que loucura é essa? Não entendi nada. Me explica de novo. Muito bem. Eu vou falar para você agora do HGCR11. É um fundo que investe em aplicações financeiras lastreadas em imóveis. Entendeu? Não entendi nada, professor. Explica melhor para mim. Você vai investir num fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário vai pegar o dinheiro dos cotistas e vai investir em aplicações financeiras que têm como benefício o fundo imóveis que estão dados em garantia. Então, quando você tem, por exemplo, um imóvel que é colocado em garantia, ele tem o lastro que nós falamos, o lastro em imóveis. Tá? Então, essas aplicações financeiras são negociadas. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma LCI, por exemplo. Quando você aplica numa LCI, é dessa forma. Tá? Mas os que os fundos imobiliários investem são os CRIs. São fundos que não existem, então, propriamente um imóvel físico ali no interior do fundo. Né? Existem papéis. E esses papéis têm um lastro que tem uma garantia, vamos dizer assim, de um imóvel, mas então você vai investir em imóveis indiretamente, tá certo? Entenda dessa forma. Então, quando você investe no fundo de papel, você investe em imóveis de forma indireta. Muito bem. Então, vamos lá. Este fundo, ele está valendo R$ 95,00, tá? E R$ 95,20. Quando eu fiz a avaliação dele, estava nesse valor. Quanto ele está pagando, quanto que ele pagou, na verdade, de rendimentos ontem? Pagou 60 centavos por cota. Então, e quanto foi a porcentagem de rendimento? 0,63% neste fundo de papel. Tá? É bastante também, livre de imposto de renda.
Tá certo? Você já aplicou em algum rendimento? Por exemplo, se você aplicar no Tesouro Direto, quando você resgata, você tem imposto de renda para pagar. Aqui não tem, não. Tá bom? E eu vou falar para você agora do nosso último fundo imobiliário, que pagou ontem, tá? É o HFOF. HFOF, tá? Esse HFOF, ele é um outro fundo de papel, mas é uma outra categoria de fundo de papel. Esse é um fundo que compra cotas de outros fundos. Como é que funciona isso? Ele monta, né? Ele pega o dinheiro dos cotistas e começa a comprar cotas de outros fundos, desses fundos mesmo, que eu acabei de dizer para vocês. Ele compra um monte de cotas desses fundos e começa a gerenciar. Só que a intenção deste fundo é comprar e vender para gerar lucro, além de ter os rendimentos. E aí ele pega esses lucros que ele teve e distribui para os cotistas. Então vamos fazer o seguinte, para trocar em miúdos, esse fundo, ao invés de você ficar comprando e vendendo cotas para ganhar dinheiro na bolsa, esse fundo faz isso por você, tá? E depois ele te passa depois os rendimentos, tá? Então ele vai ter, além dos rendimentos dos fundos que ele tem essa parte de tradear, dessa parte de negociar, de ter lucro na compra e na venda. Muito bem, então como é que ele é o valor dele hoje? O valor da cota desse fundo é R$ 99,20. R$ 99,20. Agora, quanto que ele pagou ontem? Ele pagou ontem 70 centavos. Então, ele pagou 70 centavos. Isso é pouco ou isso é muito? Isso é muito. Pelo valor dele, ele está rendendo 0,71% ao mês. Então, isso é bastante. Livre de imposto de renda é realmente bastante. Tá certo? E aí eu peguei a média, né? Somei esses 5 fundos que eu peguei para vocês como exemplo apenas, não é recomendação de compra. Eu fiz a média desses fundos imobiliários aqui, somando um e dividindo por eles mesmo, vai dar uma média, claro que isso não é assim que se faz, mas para ser didático, né? Para não ficar inventando muita moda aqui, em termos matemáticos, mas a média simples é o quê? 0,66%. Tá? Então, se você tiver uma carteirinha de fundos imobiliários aí, bem administrada, a média vai ser essa hoje, de 0,6 a 0,7 ao mês que você vai ter de rendimentos. Então, como eu disse para vocês, isso é muito em função da taxa de juros que nós temos hoje, né, que é baixíssima, ao que está pagando a poupança, se você considerar, ao que está pagando o CDI, ao que está pagando o CDB, todas as outras aplicações, né, o Tesouro Direto. Então, se você vê, essa média de rendimento, ela é bem elevada, tá certo? Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários, eu percebi o seguinte, eu percebi que tinha rendimento todos os meses. O valor da cota continuava lá do mesmo jeito. Ela podia subir, podia descer, mas a cota estava lá. O patrimônio estava investido. E todo mês eu recebia um dinheiro na minha conta, sem alterar o valor da minha cota, ela continuava lá, e eu recebia todo mês um dinheiro que eu podia fazer o que eu quisesse com ele. Eu falei assim, isso é tudo que eu quero, isso é tudo que eu quero, porque o que eu quero é o quê? Eu quero me aposentar, eu quero ter um dinheiro, ter a liberdade, não de não fazer nada, não de não ficar em casa sem fazer nada. Vocês estão vendo o quanto é ruim ficar em casa direto, né? Pela quarentena que nós estamos passando. Então, ficar em casa sem fazer nada é terrível. Agora, você ter uma liberdade financeira para você fazer o que você quiser e quando você quiser, e melhor ainda, no que você quiser, você só vai fazer aquilo que te dá prazer, sem a preocupação de você ganhar, de ficar correndo atrás do dinheiro. Isso você pode fazer com um planejamento previdenciário para quando você for aposentar lá na frente. Eu não conheço, tá? Eu, sinceramente, eu não conheço outra forma de investimento que te dá tanta liberdade para você investir com segurança e que te dê mensalmente um retorno, um dinheiro na sua conta, né? Dinheiro mesmo colocado dentro na sua conta para você fazer o que você quiser. Eu não conheço outro ativo no mercado nosso, né? No mercado brasileiro, que seja tão vantajoso quanto os fundos imobiliários. Tá certo?
Então é tudo que eu queria, tudo que eu queria. Então por isso que eu me apaixonei pelos fundos imobiliários, eu tenho o maior prazer em divulgar isso, porque tem muita gente que não conhece os fundos imobiliários. E não, a partir do momento que não conhece, não investe. E, às vezes acaba fazendo investimentos terríveis em outros investimentos, né, ditos investimentos, eu até coloco entre aspas, porque de investimento não tem nada, tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês hoje da nossa live. Então, agora eu vou abrir para perguntas e respostas para vocês, mas sempre eu finalizo a live com aquela frase minha, né? Aquela frase que eu sempre falo para os meus, para as pessoas que me seguem, e eu falo também para as pessoas que me acompanham e os meus alunos de fundos imobiliários. Eu falo a seguinte frase: invista em renda e viva tranquilo. Esse é o nosso lema, tá certo? Então vamos lá, tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar para mim aqui no Facebook, do Instagram? Vamos ver aqui no Facebook, o Marcos Perterlini, o Bruno. Vamos lá, gente, tem alguma pergunta? Eu acho que o Facebook, o YouTube deu um problema aqui, hein? Eu acho que o YouTube deu problema aqui, vamos lá. Vamos lá, eu estou vendo agora aqui no Instagram, aqui, ó. Tem alguma pergunta pelo Instagram, pelo Facebook? O YouTube não está entrando, meu aqui. William, como escolher os melhores FIIs? William, ó, essa é uma excelente pergunta, cara, porque o que acontece? Os fundos imobiliários, eles não são analisados principalmente... A maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas investe nos fundos imobiliários da seguinte forma: coloca o rendimento, né? Vê o rendimento, o primeiro rendimento. Aí, quando ele coloca o rendimento, só o rendimento fica como critério de escolha, e às vezes ele não é um fundo imobiliário que vai te dar uma garantia no futuro, né? Então, quando você investe no fundo imobiliário, a primeira dica que eu te dou é tente analisar um fundo todo mês existe chama-se um relatório gerencial. Isso, todo fundo lança isso na internet, tem uma página do fundo que você pode acessar, ou através da Bolsa de Valores, você pode procurar por esse fundo. Então, antes de você investir, eu aconselho você a ler um relatório, 3 relatórios. Eu aconselho você a ler 3 relatórios, de 3 meses para trás. E aí você vai ver aonde o fundo investe, qual é o critério que ele usa para comprar e vender imóveis, tá certo? Aí, depois disso, depois de ler, de entender um pouquinho a dinâmica desse fundo imobiliário, aí sim você pode começar a comprar umas cotas desse fundo, tá certo? Mas não escolha pelo rendimento que ele pode te dar. Escolha pela qualidade dos imóveis. Isso é importantíssimo. E participando e começando a conversar, começando a entender um pouquinho mais como é que, participando de lives como essa, procurando informações do que existe, né, disponível, muita informação hoje a respeito disso. Tá? Eventualmente também eu tenho um curso de fundos imobiliários com o intuito de você ter uma carteira previdenciária. Infelizmente, meu curso já está, eu abri vaga um tempo atrás e agora não tem mais vagas, mas futuramente, talvez, eu vou abrir mais vagas desse curso, e aí nós podemos até falar para você entrar também. Mas o que eu quero dizer para você é que tem que estudar e tem que ter uma forma de você ter uma análise do que o fundo oferece, como padrão construtivo dos imóveis, o gestor, localização, né? A localização dos imóveis é muito importante também. Para quem é alugado, né? Você tem que entender para quem que está alugado esse fundo, esse imóvel, né? É um bom inquilino, tem histórico de inadimplência, ou seja, ele tem histórico de não pagar,
Essa é uma grande pergunta, né? Que nós podemos fazer, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ó, no YouTube. Vamos ver. Beleza, voltou o YouTube aqui para mim. Agora eu vou poder responder as perguntas do YouTube também. Então vamos lá, estou continuando aqui no Insta. Vamos lá, mais uma do Insta aqui. A Vânia, muito prazer em tê-la aqui com a gente, Vânia. Um abraço para você. Os critérios de escolha é mais ou menos o que eu estava falando para o William, tá? Você tem que ter um critério de escolha no sentido de você escolher bons imóveis. É a mesma coisa de você comprar uma casa. Quando você vai comprar, por exemplo, o seu apartamento ou a sua casa, qual o critério que você vê? Tá? O que você vê no critério? Ó, eu quero um apartamento, vou usar o apartamento como exemplo, tá bom? Eu quero um apartamento bem localizado, eu quero um apartamento fácil acesso para o meu trabalho, eu quero um apartamento que seja muito bem construído, que tenha área de lazer, que tenha academia, eu quero um condomínio que não seja tão caro. Então, esses critérios, quando você vai comprar um apartamento para você tem que ver mais ou menos como é que é agora, mas com um olhar mais comercial. Vamos imaginar, por exemplo, que se você quer comprar um fundo que é logístico, tá? Que vai ter galpões logísticos para alugar para grandes empresas. Muito bem. Então, aí você vai escolher um fundo e você vê, de repente, um fundo desses GGRC que eu falei na live. Aí você vê que ele tem galpões que alugam para empresas automobilísticas, tá? Empresas que vão que constroem peças para a indústria automobilística. Bem localizados. Aonde que esses galpões têm que ser? Tem que ser perto da onde? Das fábricas montadoras. Né? Então, eles têm que ser bem localizados ali. Daí você vê que ele tem uma localização boa, você vê que o padrão construtivo dele é bom, eles são bem construídos, são galpões modernos. Então, você tem que começar a estudar, você tem que começar a entender um pouquinho sobre os fundos. E isso você tem com a experiência, né? Conforme você vai entendendo um pouco mais sobre os fundos imobiliários e vai vendo o que os administradores vão fazendo, e aí você vai começando a investir aos pouquinhos. Tá bom? Muito bem. Voltou o YouTube, viu? Voltou o YouTube aqui. Vamos ver lá. Pessoal do YouTube, dá um ok aí para mim, para ver se tá tudo em ordem. Voltou o YouTube. Vamos agora eu vou sair um pouco do Insta e eu vou para o YouTube aqui, porque tudo bem, tal. O Grupo Coral, Grupo Coral de novo presente aí, muito obrigado pela presença. Qual foi a sua linha de escolha de investimentos? Deu certo na época? Isso é uma boa pergunta, hein? Olha lá, voltou assim, o Grupo Coral acabou de responder que está tudo certo com o YouTube. Pessoal, é o seguinte, quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários, eu comecei a investir em 2008. Em 2008 foi um ano muito complicado, porque nós tivemos aquela crise do subprime americano, onde o mundo ia acabar naquela época, né? A bolsa desabou, e eu tinha começado a investir justo naquela época. A minha linha de raciocínio naquela época foi o seguinte: comprar bons ativos, mesmo na época de crise, porque tudo caiu, tudo desabou. Então, tanto ações e fundos imobiliários, eles caíram e desabaram. Mas todos, tanto os bons quanto as porcarias. Então, tudo desabou. E aí eu falei assim, eu vou estudar e eu vou ver quais são os bons ativos, porque bom ativo é bom ativo na crise e é bom ativo na época de economia que está em desenvolvimento, né? Que está em crescimento. Então, bons ativos são bons ativos sempre, na época de crise e na época de crescimento. Então, eu comprei só bons ativos naquela época. E aí, quando passou a crise e a crise saiu, né, começou a economia a girar de novo e começou a ter um crescimento econômico, o que eu paguei barato valorizou muito.
Valorizou muito depois. Então, o que acontece? Em épocas como nós estamos agora, são grandes oportunidades, é uma grande oportunidade de se fazer bons negócios. Mas também pode ser arriscado, se você não sabe o que você está fazendo. Então, eu não aconselho começar a investir agora só porque eu estou falando que o fundo imobiliário é um bom investimento. Ele é um ótimo investimento. Eu garanto, eu provo matematicamente que ele é um bom investimento. Né? Muitas sabem, mas eu sou dentista de formação. Mas eu tenho MBA em finanças. Eu sou certificado pela Ancord como agente autônomo de investimento. E eu provo matematicamente para você que o fundo imobiliário, ele é sim uma excelente opção. Não é única, mas é uma excelente opção de investimento. Eu provo matematicamente para você isso, tá? Mas, então, você tem que tomar cuidado. Então, eu não aconselho você agora sair investindo tudo em fundo imobiliário, tá legal? Vamos lá, mais uma aqui. Você conhece o fundo XPLG11? Caso sim, ele é bom? Olha, o XPLG11 é um fundo logístico. Conheço sim, conheço muito o fundo XPLG11. Ele é um fundo logístico da XP. XP, para quem não sabe, é uma corretora, né? Que está aí em franco desenvolvimento, inclusive lançou ações até na Bolsa dos Estados Unidos. Muito bem, o XPLG11 ele é um fundo multi-imóveis, ou seja, com vários imóveis, estilo GGRC11, que eu acabei de falar para vocês. Tá? Ele é bom ou é ruim? Isso é muito particular de cada um para a pessoa. Eu costumo dizer que o GGRC11, o XPLG, ele é um fundo novo, tá? Que não faz muito tempo que ele foi lançado, mas que tem aí o pedigree, né? Que tem aí a marca XP e que está procurando fazer bons negócios, está procurando fazer aquisição de bons imóveis. Isso eu posso garantir que a proposta deles é muito boa. Se a proposta dele vai vingar no longo prazo, nós não temos como saber o histórico, porque ele é um fundo novo. Tá? Então eu poderia falar do histórico do XPLG. Mas eu não tenho esse histórico porque ele é novo. Agora, o que ele projeta para o futuro, eu creio que seja interessante. Tá? Eu creio que seja interessante. Inclusive, eu conheci pessoalmente o gestor do fundo. E esse gestor do fundo é um cara muito lúcido, uma pessoa muito inteligente, e a gente percebe que ele conhece muito o mercado. Então, assim, o que eu posso dizer do XPLG é que é um fundo que tem uma proposta inclusive, o XPLG ele está construindo está em desenvolvimento, construindo um dos maiores centros de distribuições do Leroy Merlin, tá? Perto de São Paulo. É uma obra gigantesca. E nesse ponto tem o lado positivo e o lado negativo, né? Algumas pessoas criticam o fundo porque essa construção está em obras, está consumindo um grande dinheiro do fundo e não está tendo retorno nenhum por enquanto, né? E é arriscado. E outros estão vendo lá na frente, né? Quando terminar, o quanto vai vir de retorno para o fundo. Então, essa é a beleza dos fundos imobiliários. Tem sempre a gangorra, que uns vão falar bem, outros vão falar mal, mas aí a análise é de cada um, né? De nós termos esse discernimento aí de pensar a longo prazo ou no curto prazo. Eu prefiro sempre pensar no longo prazo, tá bom? Depois aqui, quero começar minha carteira com uma cota de 3 fundos diferentes, mais ou menos R$300. É um bom começo, né? Isso o Grupo Oral está falando. Olha, eu acho que o importante é começar. O valor de quanto você vai colocar, tá? É particular. Que nem eu conversei com um aluno antes, um pouquinho antes de começar a live, que ele queria colocar R$100 por mês. O importante é começar. Você, começando, você vai colocar o bichinho do fundo imobiliário dentro de você. E aí, o mês que vem, quando cair a cota, vão ser centavos que vão cair na sua cota, mas você vai falar, pô, eu não trabalhei. O único trabalho que eu tive foi de estudar e de investir. Então, se eu imaginar que se eu multiplicar isso por 10, por 100, por 1000, olha o potencial que você tem de ter de rendimento. Tá? Aí, quando começa a cair esse dinheirinho na sua conta, você vai falar assim, não é possível, eu vou investir mais, eu vou fazer uma força, eu vou deixar de comer uma pizza e vou investir no fundo imobiliário. Não é ser miserável não, viu, gente? Não estou falando para ninguém deixar de fazer as coisas boas da vida para começar a investir. Eu estou falando, às vezes, deixar fazer supérfluos e começar a investir em fundos imobiliários. Tá certo?
Muito bem, muito bem. Tem mais alguma hora aqui? Vou voltar para o Facebook. Não tem, vamos aqui. No Instagram agora aqui, ó. Tentei pelo YouTube. Olha o Gabriel Rafael. Gabriel Rafael, muito boa noite. O Gabriel, ele é uma das pessoas que mais entendem aí do mercado financeiro. O Gabriel, um grande parceiro da gente. Ele tem um escritório XP, tá? O Sharp Investimentos. Ele é um escritório da XP. Então, assim, Gabriel é uma notoriedade. Muito obrigado pela presença, viu, Gabriel? William, você está falando do curso, né? Manda o curso aí. Olha, o curso, ele infelizmente não tem mais vagas. Esgotou todas as vagas do meu curso, tá? Veja bem, a minha intenção, William, eu não tenho intenção Veja bem, eu já falei, eu sou dentista, eu trabalho meu consultório, sou muito bem realizado nele, mas o meu prazer, tá? Eu também sou professor de odontologia, né? Eu também dou aula para odontologia. Então, eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de... como eu sou apaixonado também, né, eu sempre digo que eu tenho um amor. O meu amor é a odontologia. E eu tenho uma paixão. A minha paixão são os fundos imobiliários, tá? E essa paixão eu tenho extremo prazer em divulgar, porque é muito pouco divulgado os fundos imobiliários. Então, esses cursos que eu faço são com um grupo restrito de pessoas, porque eu fico muito perto deles, né? Eu pego na mão das pessoas, vamos fazer junto, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, eu não abro sempre esse grupo de pessoas, né? E quando eu abro, eu procuro divulgar. Mas depois, quando eu fecho, só quando eu terminar, quando essas pessoas estiverem já andando por pernas próprias, para eu colocar um outro grupo, lançar uma nova turma desse curso. Tá? Então eu vou tentar colocar para você aqui, ó, quem quiser fazer um cadastro, né, para estar fazendo este curso, eu vou colocar agora aqui um link para você fazer um cadastro, tá? Aí você se inscreva, tá? Se inscreva nesse cadastro aqui, que você vai receber todos os meus e-mails. Então, quem quiser se inscrever para um futuro curso, né, de fundos imobiliários aí que eu vou lançar, mas eu tenho muito conteúdo gratuito, viu? Essa maratona mesmo que eu estou fazendo são 20 lives, tá? Que eu vou fazer até o dia 8 de maio, até o dia 8 de maio. São 20 lives no mínimo que eu vou fazer, posso até fazer mais, mas o meu compromisso com você são 20 lives, com cada dia um tema diferente sobre os fundos imobiliários, e eu tenho extremo prazer em divulgar os fundos. Extremo prazer em divulgar os fundos, e eu fico, vocês viram pelas lives aqui, que a minha programação é uma live de 30 a 40 minutos, e eu fico bem mais porque eu gosto, eu tenho extremo prazer em fazer isso. E quando eu vejo o número de pessoas cada vez crescendo mais junto no meu, comecei agora, né, com essa parte de canal, até estou aprendendo muito a mexer com isso aqui, né, com a parte digital, que não é uma coisa tão íntima da gente, mas eu tenho extremo prazer em fazer isso. Tá certo? Agora, na parte de cursos, tá? Eu vou estar colocando para você aqui, tá? O William. William, faz o seguinte, ó. Eu coloquei o link no YouTube, tá certo? Eu coloquei o link aqui no YouTube. No Face, no Instagram, onde você tá, me procura depois no mensagem ou no Facebook, me procura lá que eu passo o link para você, tá bom? Que agora não dá para mim fazer aqui, porque no celular aqui não dá para me colocar esse link agora aqui, tá bom? Mas eu passo para você, me procura lá. O Gabriel perguntou quantos FIIs eu devo ter em carteira. Boa pergunta, hein? Essa pergunta aí é uma pergunta excelente. Olha, é o seguinte, fundos imobiliários, existe a famosa diversificação. O que é diversificação? Diversificação, eu vou falar para você o seguinte, não coloque todos os seus ovos numa mesma cesta. Ou seja, diversifique. Porque se der um problema em um, né? Se der um problema numa cesta, você preserva os outros ovos, não é isso? Que a nossa avó falava pra gente.
Muito bem, é assim mesmo. Então, nós temos que investir em vários tipos de fundos imobiliários. Vamos dar um exemplo. Temos que investir um pouquinho de shopping, temos que investir um pouquinho de lajes comerciais ou lajes corporativas, temos que em galpões logísticos, fundos de papéis, fundos de fundos, né? Hospitais, se for o caso, se você achar bem. Então, se você diversifica em vários segmentos, se um segmento desse passar por uma crise, os outros, eu costumo dizer que aguentam o tranco, né? Aguentam o baque, você não vai sentir tanto. Agora, imagina se você investe, por exemplo, só em fundo de shopping. Eu adoro shopping, eu acho lindo o shopping. Eu sempre gostei de shopping, eu quero ser dono de shopping, porque eu tenho prazer nisso. Você só investe em shopping. O que está acontecendo agora, nesse momento? Todos os shoppings estão fechados pelo problema do coronavírus. Então, o que acontece? Os rendimentos dos shoppings, daqui para frente, nesses meses, vai diminuir muito. E se você investe só em shopping, é um problema, né? Todos os seus ovos estão numa cesta de shopping. Agora, se você coloca um pouquinho no galpão logístico, o que vai acontecer com essa crise? Todo mundo não tá, as pessoas não estão saindo de casa, não é verdade? Não estão. Aí o que acontece? As pessoas estão fazendo compras aonde? Ah, estão fazendo, professor, estão fazendo compras na internet. Eu compro pela internet e entrego em casa. Ah, tá. E aonde que essas empresas que vendem pela internet estocam seus produtos? Ah, nesses grandes galpões logísticos. E a maioria desses galpões logísticos são de quem? São dos fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários e galpões, eles vão estar bem valorizados no futuro. É uma tendência. Então, quando o shopping está um pouquinho embaixo agora, o galpão logístico pode subir. Então, é a gangorra. Quando um cai, o outro sobe e anula um efeito positivo de um com o efeito negativo do outro, somando e dividindo, dá zero. Você está entendendo? Esse, Gabriel, então, é o grande vantagem de você fazer a diversificação. Beleza? Ó, o Facebook, infelizmente, o Instagram aqui, infelizmente, ele dá 1 hora, ele acaba. Vai estar dando aqui que em 1 minuto e meio vai acabar a live. Tá certo? No Instagram, infelizmente. Tá certo? Acabou. Então, no Instagram, isso é um sinal para a gente, que nós já temos também que... Deixa eu só ver aqui. Eu vou compartilhar no Story, tá? Quem quiser ver essa live novamente no Story do Instagram, vai estar disponível. No Facebook, o pessoal do Facebook aqui, ó. Facebook, um abraço para vocês. Também eu vou deixar disponível aí para que vocês possam fazer a ver. E no YouTube também vai ficar por um tempinho disponível ali, viu? Tá certo? Ô, Mário, tudo bem? O Mário, o Alzira, o ALZR11, tá? Ô, Mário, o que eu acho desse fundo? Eu acho que é um fundo novo também, não tem muito histórico, tá? Mas ele é um fundo que tem bons imóveis, hein? Gosto dos imóveis desse fundo. Tá? Ele é um imóvel que tem, é um fundo que tem também um prospecto de crescimento, viu? Tá certo? Daniel, muito obrigado, Daniel, pela presença de você também aí, viu? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou encerrar a nossa live de hoje, uma live muito produtiva, uma live muito gostosa, com um tema muito interessante e com pessoas aí que realmente acompanham a nossa live já desde o primeiro dia. Estou muito feliz com isso, porque quando a gente começa um projeto, a gente não sabe como é que vai ser, como é que ele vai se transformar, né, em que ele vai se transformar, né? Nós temos a intenção de fazer da melhor maneira possível, né? Nós temos a intenção de fazer com o melhor carinho, com toda a energia possível que nós temos, e ele está tentando passar a maior quantidade possível de conteúdo para que não seja uma enrolação, né? Porque eu vejo muito educador financeiro, muito pessoas que vão na live que ficam fazendo mais graça, né? Micagem, usando do humor. Não, eu quero fazer uma live aqui que seja de conteúdo, né? E as perguntas que vocês fazem para mim são maravilhosas, porque me alimentam de eu estar fazendo mais lives cada vez mais produtivas e com conteúdo que vai realmente atender a sua necessidade, tá certo? Então, eu agradeço muito. Peraí, vamos responder mais uma aqui do
do Daniel. Fabino, fala rapidamente do MXRF. O MXRF, o Daniel, ele é um fundo de papel, né? E ele é o seguinte, ele é um fundo complexo, tá? Ele é um fundo que tem muita engenharia. Eu digo assim, ó, quando um fundo começa a ter muita engenharia financeira para ter os rendimentos, ele se torna difícil de acompanhamento. Você, eu acredito que tenha condição de analisar hoje um fundo, tá? O Daniel já é aluno nosso, tá? Já faz parte de um curso, do nosso curso, então ele tem condição de analisar um pouquinho mais a fundo um fundo de papel desses. O fundo, então, para quem é iniciante, eu não recomendo, porque a análise dele requer um pouquinho de experiência, tá certo? Então, é essa a dica que eu dou para vocês aí, tá certo? Muito bem. Pô, Grucora, muito obrigado pela. Olha, isso aí, ó, ele está falando assim, ó. Essas lives estão fantásticas. Meus parabéns pela iniciativa. Está me ajudando demais e tenho certeza que todos que estão aqui estão também. Esse é o Grupo Oral. Muito obrigado mesmo. Esse é o maior incentivo que eu posso. É a maior gasolina que pode dar para o meu motorzinho, viu? Muito obrigado mesmo. Beleza, Sabino, muito grato. E o Mário, muito obrigado, Sabino, boa noite. O Mário também é um aluno nosso que está aí desenvolvendo bastante nos fundos imobiliários aí, tá certo? Então, gente, vamos finalizar. Uma ótima noite a todos, um bom descanso. E, ó, amanhã, não esqueça, coloca na sua agenda aí mais uma live, né? Vai ser o nosso 5º episódio. Vamos encerrar a nossa primeira semana da Maratona 20x20. Por que 20x20, gente? São 20 lives até o dia 8 de maio, sempre às 20 horas e 20 minutos. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, tá certo? Então, um forte abraço a vocês e amanhã, sexta-feira, estaremos juntos em mais uma live aqui no YouTube, Instagram e Facebook. Olha o Facebook aqui, ó, galera do Facebook. Galera do Instagram já foi, porque infelizmente é só uma hora que fica aberto o stream. E aqui no YouTube, vamos encerrando agora. Beleza? Vou falar para vocês a minha frase, hein? Invista em renda e viva tranquilo. Um forte abraço a todos e até mais.